Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio no Tá na Rotina. Tá na rotina toda terça-feira às 19 horas e todas as sextas-feiras às 19 horas somente aqui no canal do YouTube para você. Aqui nós trazemos temas sensíveis com o propósito de lançar sementes nos corações dos casais e assim compartilhamos reflexões e experiências, sempre com o propósito de trazer edificação na construção de um casamento, de uma relação saudável. Saudável, duradoura e com muita comunicação entre os casais. Aqui na rotina, o canal feito para você, casal. Hoje estaremos iniciando um episódio tranquilo, leve, mas muito reflexivo para os dias de hoje, a qual nós vivemos, Verdade. onde isso tem trago muitos conflitos nos relacionamentos. E algo que podemos ter a reflexão do que esse detalhe, talvez tão insignificante, causa diariamente na vida de cada casal. Eu sou a Raquel do Fábio. Eu sou o Fábio da minha rainha. Então, antes, nós vamos iniciar, sempre não podemos deixar de falar, o nosso versículo que faz parte do Tá na Rotina, que começa assim: Um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Eclesiastes, capítulo 4, versículo 12. Trazendo essa reflexão para o casamento, como casal, nós temos que nos apoiar mutuamente e temos que ter o Senhor como essa terceira dobra para que essa construção dessa relação se torne cada dia mais sólida, cada dia mais forte e saudável. Sempre Deus sendo a rocha da sua casa, para quando passar o vento, o vendaval, a chuva, ela vai permanecer de pé. É assim o casamento. O tema de hoje, olha aí, Meu celular é meu. Privacidade ou segredo? A linha tênue que causa rachaduras num casamento. E me diga você, quantos casais você conhece que vira e mexe tem uma discussão por conta do celular? O quanto que o celular, em vez de se tornar mais um mecanismo de comunicação, tem se tornado uma barreira de proteção e um muro erguido emocionalmente entre os casais. você, como é que é a sua vida no dia a dia, entre você e o seu cônjuge? Tem algum limite em relação ao celular? Você tem livre acesso ao celular do seu cônjuge, caso você tenha interesse, né? Aqui em casa, por exemplo, eu nunca me importei. Diferente da minha rainha, que mexe, eu peço para ela mexer no meu celular porque me ajuda muito em muitas ocasiões. O meu celular também, ele sempre teve acesso, teve período da nossa vida que a gente só utilizou um celular e era o celular dos dois. E foi um período por cerca de uns 2 anos. Foi só um celular, não tínhamos dois. Primeiro, porque não tínhamos condições de ter dois, e segundo, porque para mim, no meu caso, era mais cômodo ter só um celular, né? Aqui a gente entende que cada casal é único, cada construção é única. Muitas vezes o que é válido na nossa relação, na nossa construção, não se enquadra na sua. Mas dentro desse enquadramento, a gente tem percebido que o celular, ele tem sido um motivo de vários pontos de conflitos nas relações. De contenda, na verdade. Exatamente. Nas relações e muitas vezes por questões simples, bobas. A gente entende que o ideal seria que os casais se conhecessem, se casassem e vivessem essa história até o final das suas vidas, mas a gente sabe que no mundo real não é bem isso que acontece. E
Quem somos nós no nosso relacionamento? O nosso relacionamento, ele é construído no relacionamento dos nossos pais. Essa é a verdade. Querendo ou não, através do relacionamento dos nossos pais, sobre nós acaba ficando alguns traumas, algumas feridas, algumas expectativas, algumas desconfianças. E nessa construção dos nossos pais, muitas vezes a gente traz muitas coisas boas para os nossos relacionamentos e muitas coisas ruins também. Isso a gente analisando um contexto de um casal que viveu aquele único relacionamento. Porém, não é só isso, a gente também tem que analisar a questão que tem muitos casais que já tiveram outros relacionamentos. E por mais que eles não desejem, a cada novo relacionamento você acaba carregando fragmentos para outra relação. E não é algo que você é intencional, é algo que está sobre no seu subconsciente. Muitas vezes você sofreu uma traição, você tinha um cônjuge que era muito um exemplo possessivo, muito ciumento, então são traços que você acaba carregando, mas todos esses traços muitas vezes acabam impactando hoje, porque se a gente analisar cada geração, tem o seu celular do momento. Tem o seu ponto de conflito, tem o seu muro emocional, né? Tem vários na realidade. E na geração anterior, um dos pontos de conflito, um que a gente pode dizer que era o celular, era o marido esconder quanto ganhava da esposa. Era raro você saber uma esposa que sabia quanto o marido ganhava. Então, muitas vezes a gente pega essas questões de esconder, que é dos nossos pais, e acaba trazendo para a nossa relação. Só que quando você esconde algo na cabeça do outro, começa a surgir várias dúvidas. Na cabeça do outro começa a pintar várias desconfianças. Ainda mais se um exemplo ela tiver um tipo de personalidade com um traço de neuroticismo. Essa pessoa é dela mesma. Ela tem desconfiança muitas vezes até da própria alma. Que isso é algo que veio possivelmente de família para família. Não é algo que veio só do indivíduo, ela não nasceu com isso. Foi traços que foram, sendo gerados nela no decorrer da evolução dela como pessoa. Infelizmente, nós acabamos trazendo sim esses fragmentos dos nossos pais. Não só dos nossos pais, mas às vezes os próprios nossos pais, não tiveram somente uma relação. Eles se separaram e tiveram outros casamentos. E aí, acaba que pegamos essa certa influência negativa do que a gente vê, ainda mais quando somos crianças. E isso vem à tona quando na maioria das vezes, quando casamos. Por quê? Quando somos uma pessoa só, nós não conseguimos compreender tão facilmente o eu. O eu é muito fácil. Ah, eu vou morar fora, vou morar sozinha. Se eu quiser lavar a louça, muito bem. Se eu não quiser lavar, eu não lavo. Do jeito que tá sozinha, para minha vida tá tudo bem. Mas a partir do momento em que eu me junto com uma segunda pessoa, tudo muda. Não é mais uma pessoa individual, mas 2 que se tornaram um. Então, assim, antes eu não tinha por que esquentar minha cabeça em relação ao celular, era só eu, né. Ninguém cheguei em casa, botei o celular lá de qualquer jeito, é eu e mais eu. Então, quando eu me junto, já começa esses conflitos, de eu achar que eu estou sendo invadido pelo meu cônjuge. E na verdade, quando a gente casa, o combinado não sai caro. E principalmente nos dias de hoje. Tá ok, eu tenho o meu celular particular, você tem o seu celular particular, nós casamos. Então, calma aí, para a gente não ter nenhum tipo de conflito. No início do nosso casamento sempre foi já é assim? Já foi uma coisa individual? Beleza, desde o namoro? Talvez, mas de repente no início do namoro a gente começou a sair, começou a namorar, então às vezes a gente tinha acesso um ao celular do outro. Se já começou assim, e depois de casar, começar a um impedir aquilo que foi gerado nos 2, aí já começa a ter um ponto de interrogação. É porque antes ele me dava liberdade ou ela me dava liberdade e hoje
eu não tenho mais essa liberdade. O que está resultando é isso. Aí eu vou começar a ter pensamentos negativos e vão gerar dúvidas. E isso é uma preocupação que nós, como casal, devemos ter. E até mesmo porque o celular é apenas um objeto. Só que é um objeto, a gente tem a nossa vida real, que esconde a nossa vida virtual. Tudo que a gente faz aqui está registrado. E mulheres, pelo menos como eu não participo de muitos grupos, eu não tenho muito informação acerca disso, mas assim, homens participam de vários grupos nocivos e a grande maioria desses grupos são compartilhados situações que assim são situações que geram uma vergonha, que geram um constrangimento, né? São situações, eu ouvi o relato da doutora Valéria falando que assim rola atrocidades e os homens compartilham e recompartilham isso entre si. E assim, vamos lá. Se eu sou um homem e participo desse grupo de WhatsApp e a minha mulher pega, eu vou ficar envergonhado. Além da vergonha, com certeza a minha mulher não vai compactuar, porque são grupos, pelo que a doutora Valéria falou, são grupos estritamente criados para, de uma certa forma, denegrir mulheres. São grupos, assim, é algo. Eu estava assistindo uma live dela, é algo assim que você fala, cara, eu não acredito, porque são homens que têm mães, que provavelmente que têm irmãs, como é que eles compactuam situações que nem essa? Você não vai querer outra coisa. A gente tem que ter muito cuidado, porque tem mulheres que são seguras de si mesmo, que não se importam com questões do marido dela curtir, um exemplo, uma Paola de Oliveira. Meu marido, não sei se curte, mas ele curtia fotos da Paola de Oliveira, assim como eu curto, porque eu acho ela linda e ele acha também. Tem mulheres que não se importam com isso, mas tem mulheres que o fato de o marido dela, um exemplo, curtir uma foto de Paola de Oliveira, essa mulher vai ficar profundamente magoada. Um ponto aí. Desde o início, desde quando nós iniciamos o nosso namoro, eh, eu sempre falei delas para você, falei dela e da Juliana Paz, que eram mulheres que as quais eu admirava. Então o combinado não sai caro. Desde o início eu falava isso com você, fora as várias outras brincadeiras que a gente tem ao longo desses anos, né. Então assim, pelo fato de muitas das vezes, vamos supor, ocorrer, como já ocorreram várias vezes, de eu estar vendo uma foto, um vídeo, ou até mesmo você, quantas vezes você me mostrou fotos, tanto da Juliana Paz quanto da Paola de Oliveira? Várias vezes, às vezes eu não estava nem aí, você vinha e me mostrava. Mas é algo que eu cheguei e falei para você. É a mesma coisa da paixão que eu tenho por picape. Então, assim, de você já ter me visto chorando várias vezes, e você não entendia por que eu estava chorando. Mas depois você foi descobrindo que era por quê? Por causa da minha paixão por picapes. Então hoje, até quando você vê uma picape linda passando, Eu você já falo, fala: "Amor, olha ali, ó, essa é em dos teus casa, sonhos". em casa, é assim que eu falo quando eu vejo uma picape linda, eu já falo: "Eita, lá em casa", né. Mas assim, nesse caso, na nossa relação, desde o início, a gente sempre falou sobre tudo, a gente sempre prezou pela transparência, né. Mas assim, nem todas as construções são assim. E muitas vezes uma mulher, ela pode se sentir muito ofendida se souber que o marido dela curte uma foto de uma mulher. Então, aqui é o registro da vida dele virtual. E como não há essa liberdade, essa transparência, porque veja bem, hoje em dia a gente tem que ter muito cuidado com os extremismos, porque a gente escuta, tem muitos especialistas que existe sim.
especialistas em relacionamento, mas tem muitas pessoas que nem casadas são e se dizem especialistas em relacionamento e têm uma audiência muito grande, falam com um grupo muito grande. Tem especialistas que, assim, já passaram por trocentos casamentos e se dizem especialistas em casamento. E eles acabam ditando vários tipos de verdade fixas e acaba, de uma certa forma, gerando uma 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 verdade, digamos, Coerente. coerente sobre relacionamentos. Vou dar um exemplo básico. Hoje em dia é muito comum você ouvir em vários vídeos de redes sociais que homem casado não olha nenhuma mulher. Homem casado que enxerga outra mulher, esse homem é um adúltero. Esses dias eu vi uma especialista falando isso, mas gente, no mundo real, isso pode acontecer numa imaginação, mas assim, no mundo real, isso é uma utopia. Esse tipo de discurso, que é um discurso incoerente, porque eu sou casada com você, estamos juntos há 19 anos e estou na academia malhando. Vai passar um homem bonito na minha frente? Gente, eu vou ver. Eu não vou ficar olhando, desejando. Isso eu não vou. Mas eu vou ver esse homem bonito. Então, é muita questão de esses discursos que muitas vezes muitas mulheres casadas tomam isso como verdade. E no celular, na vida virtual, se ela pegar, ela pode ver que o marido dela vai ver aqui em algum momento uma mulher bonita. E aí, dentro dessa construção que não vejo, não acontece, ela vai ver, ela vai se frustrar. E se não houver uma transparência, se não houver uma conversa, se não houver um alinhamento, porque hoje em dia as relações elas estão muito frágeis, elas estão assim, qualquer coisinha é motivo para discussão, qualquer coisinha é motivo para o mundo cair. Porque a gente foi hoje em dia, a gente está se alimentando de situações que muitas vezes são muitas mentiras, são muitas situações irreais. Então, se esse marido ele tem um registro aqui no celular dele, desses grupos de WhatsApp, se ele tem aqui no celular dele, no Instagram dele, que ele curte algumas mulheres, ele não vai deixar. Certa vez, lá no próximo do meu trabalho, esses tipos de homem tá em todos os lugares. E eu vi uns 3 conversando que tinham recebido essas fotos de grupo de WhatsApp, né, onde um estava falando da genitária da filha do amigo, que ele recebeu. E eu passei por perto, dei aquela olhada, eu conhecendo as 3 figuras, ele falou: me manda aí, quero ver". Esse cara pediu a foto lá era filha da vizinha dele, alguma coisa assim, eu sei que tinha proximidade. E esse cara que pediu, também tinha uma filha, creio que beirando a mesma idade. Olha só o perigo que o indivíduo acaba trazendo para ele, que ele simplesmente não se importa: "Ah, me manda aí o videozinho, me manda a foto". Se o namorado da menina pegou a foto, resolveu explanar para os amiguinhos e caiu, aí beleza. Agora o cara que também é pai, que também tem filha e pedir, aí tá ali essas coisas, essas atrocidades e absurdas no grupo de WhatsApp. Claro que ele vai manter o celular trancado e longe o tempo todo. Amor, nem um namorado com gente, e isso é uma questão
muito delicada, sabe? Eu acredito que a gente, hoje em dia, a gente não tá se preocupando com essas questões, porque mesmo que um namorado faça isso, gente, isso é uma falta de respeito muito grande. Essa menina não é esse menino não é digno dessa menina. É uma falta de respeito muito grande, é algo assim que, assim, como homem ou como mulher, você não tem que se prestar a esse tipo de situação. Então, minha rainha, mas infelizmente ela confiou no namoradinho e o namoradinho explanou. E eu já ouvi isso várias vezes. Porque Eu sei que acontece, eu porque sei. o certo do homem, na minha visão, é fechar a porta. De repente, quantas vezes do nada já apareceu grupos desse tipo no meu celular? Algumas O vezes. que que eu faço? Bloqueia, Bloqueio logo. Chego para quem bloqueia e me sai. colocou: "Ô, meu amigão, ó, você é meu amigo, gosto de você, mas eu não gosto de participar desses grupos não. Eu tirei lá, depois me tira aí". E tu tem que fechar a porta imediatamente. E você se colocar sempre no lugar do outro. Porque, assim, imagina, eu faço esse tipo de coisa. Se eu faço esse tipo de coisa, eu vou achar imediatamente que você faz. Porque como eu já estou no automático do agir errado, por mais que a minha esposa não esteja fazendo nada, às vezes ela está apenas ocultando porque é o trabalho dela, eu vou achar que ela também está fazendo a mesma coisa, recebendo videozinhos de homem nu ou fotos de pênis ou coisa do tipo que foi mandado pelas amigas. E, e eu vou criando coisas na minha cabeça porque eu tô tão errado e eu cometo esses erros todo dia com a minha esposa que eu acho que ela vai fazer e está fazendo a mesma coisa. E na verdade ela não está. É igual a pessoa que trai e acha que porque a esposa está fazendo alguma coisa, demorando um pouco mais na rua, foi pegar o filho, ou acha que ela também vai trair. Porque eu já estou tão errado que eu acabo querendo colocar o erro no meu cônjuge, como se estivesse fazendo a mesma coisa comigo. E na verdade não é assim. Então, o ideal é fechar a porta agora. Beleza. Qual é a profissão de ambos os cônjuges? Isso eu acho interessante refletir, porque um exemplo, um psicólogo, um terapeuta, ele tem um sigilo com o paciente dele. Um advogado, ele tem um sigilo com o paciente dele. Um policial, ele também tem situações que ele tem que manter sigilo. Então, assim, o ideal para essas pessoas, porque se o telefone tocar e for cliente, essa pessoa vai ter que sair, porque ele tem que prezar pelo sigilo. Então, e tem situações que você não pode nem compartilhar perto, porque quanto menos o seu cônjuge souber, é melhor até para a saúde dele, para a segurança dele. Então, assim, dependendo da profissão, dá até para se entender o celular com uma barreira de proteção. Desde que seja algo comunicado e combinado em ambas as partes. Porque aí, nesse caso, foi combinado com o cônjuge. E o cônjuge realmente sabendo disso, não vai querer saber desses detalhes. Talvez vai querer sondar para saber como é que está o seu cônjuge, por questão de querer saber se está bem, né? Por amar a pessoa, poxa, amor, você está bem hoje? Aconteceu alguma coisa? Vi você olhando várias vezes no celular, tem alguma coisa que te preocupando no trabalho? Porque você já sabe. Mas o melhor seria se nessas ocasiões, infelizmente, muitas empresas também não possibilitam, né, de dar um celular para pessoas que precisam trabalhar com celulares dentro da empresa. São pouquíssimas as empresas que fazem isso, mas o ideal seria isso, tipo, a pessoa que trabalha, um policial, por exemplo, policial, polícia civil, seja lá o que for. Eu acredito que essas pessoas tinham que ter um celular somente para isso. Um advogado, a mesma coisa. Um psicólogo, a mesma coisa. Porque dependendo de quem é até o cliente deles, ao meu ver, nem do escritório poderia sair, entende? Porque é muito perigoso. Dependendo de quem seja o cliente, imagine se essa pessoa sai com aquele celular, aquele celular venha a ser furtado.
olha o problema que pode estar trazendo para a outra parte e para ela mesma. Aí beleza, mas infelizmente isso a gente está falando no mundo perfeito, mas o mundo real, infelizmente, é a própria pessoa que usa o celular dela tanto para o seu pessoal Quanto prof quanto profissional. E aí, infelizmente, se não tiver uma comunicação, e uma abertura com o seu cônjuge, vai gerar dúvida, porque você não sabe o que foi gerado no sentimento do outro a longo prazo. O que o seu cônjuge passou anteriormente. Vendo, de repente, através dos seus pais, vendo, de repente, num casamento dos pais que houve uma separação e se casaram de novo, ou então pessoas que tiveram outros relacionamentos, elas vão trazer esses fragmentos para o seu eu. E aí qualquer coisa vai gerar dúvida, vai ficar em conflito, e você vai achar que aquela pessoa está fazendo algo errado com você e a você. E de repente nem seja isso, seja questões do trabalho. Eu mesmo já passei por isso várias vezes, e você me ajudar. Mas, mas isso é uma coisa que foi algo que foi construído entre o Fábio e a Raquel, da liberdade do celular. Quantas vezes você já não me ajudou a responder várias mensagens? Quantas várias, vezes eu não precisei chegar a você e pedir uma orientação para eu responder as mensagens? várias. Várias vezes. Então, é o acesso. Quantas vezes eu tive que usar, quantas vezes não, sempre eu tenho que usar, infelizmente, né, o meu celular para meios profissionais e de me atrapalhar no meu particular. Várias, Várias vezes. Principalmente se eu tenho que recrutar, profissionais femininos. Quantas vezes você viu? várias. Várias vezes, e você já chega: "Amor, quem é essa menina? Quem é essa pessoa?". E muitas das vezes a pessoa a qual eu escolhi o currículo, estou analisando para contratar ou não, essa pessoa está de biquíni e sutiã no perfil do WhatsApp. Mas aí vem o detalhe, o telefone está aqui acesso, aberto. Se você quiser pegar, muito bem, se você quiser eu tanto me importo. Você vai pegar, você vai olhar: "Ué amor, e essa menina aqui, qual é a dela?". Quantas vezes eu te respondi: "Ah amor, vê aí a mensagem, estou recrutando para lá". É uma vergonha, né, uma pessoa que está fazendo entrevista, está sendo expectativa de ser contratada e está de biquíni e sutiã e um biquíni e sutiã no perfil, que não tem como não ver. E aí? Então, é verdade, todas as vezes, quantas vezes você já me pediu ajuda para responder mensagens, até, eh, de situações que ocorreram, assim como pegar o seu celular mesmo e responder várias vezes. Na realidade, você responde só as principais. As que não são tão importantes para você, quem responde sou eu. É, mas assim, essa é uma construção nossa. Desde o início, a gente sempre prezou por sermos transparentes, usarmos de honestidade na nossa construção, porque a gente sabe que muitas vezes um pequeno deslize pode se transformar em algo monstruoso e criar um muro emocional muito grande entre os casais. Assim, se você, no seu relacionamento, você tem o celular como um muro emocional entre você e o seu cônjuge, assim, eu te sugiro a, se for o grupo, primeiro fazer uma análise pessoal a si mesmo, identificar o que está impedindo, quais são as situações que está te impedindo de abrir, de dar liberdade, de dar acesso para o seu cônjuge. Identificou? Vai eliminando, elimine uma por uma e dê acesso ao seu cônjuge. Dê acesso, porque se é algo que está lhe gerando um atrito, que está lhe gerando um ponto de discussão, não vale a pena você discutir por algo tão insignificante, sabe? Trabalhe isso, dê acesso, assim, promova momentos sem celular com seu cônjuge. Não sei se você gosta de caminhar, vai fazer uma caminhada. Se você gosta de ir para academia, vai para academia sem celular. Se você gosta de
Cinema, vai para o cinema sem celular, promova um momento de intimidade, de proximidade e desconexão de ambos os lados. Ou então até uma questão, você usa o celular no seu dia a dia. Poxa, é muito legal quando você manda uma mensagem para o seu cônjuge: "Amor, tô com saudade. Amor, não vejo a hora de chegar em casa. Amor, que você quer comer mais tarde? Quando eu chegar, já prepara eu vou preparar para você", sabe. Ou passar emojis: "Amor, hoje eu vou te pegar, vou fazer isso e aquilo", né. Mandar lá emojis de com esses tipos de intenção, né. Isso é legal. "Amor", ou até uma foto sua: "Ó, pô, tô trabalhando aqui, olha como é que eu tô, recebe aí a foto", né. Aí, de repente, você tá lá no banheiro, manda uma foto de você lavando o rosto, demonstrando que você tá suado, sei lá, qualquer coisa que vai fazer o outro rir, o outro sentir saudade, sabe, brincadeiras no seu decorrer do dia. Isso é bacana do uso do celular. Aproveitar para ser uma ferramenta, e um instrumento De de proximidade. proximidade na relação. E quando chegar em casa, tanto faz, deixa lá, desliga o celular, vai fazer alguma outra coisa. No mundo perfeito seria bom se quem usa o celular, quem tem que utilizar o celular para o seu meio de trabalho, que fosse um para o meio de trabalho e um para o seu particular. Isso seria um mundo perfeito, mas infelizmente não é o que acontece, né. E muitas das vezes, por mais que o profissional solicite um telefone, o gestor nunca quer dar o telefone, se vira nos 30. Se quisesse, muito bem, se não quiser, eu vou e contrato outro. Infelizmente, nos dias de hoje é assim. E isso realmente te atrapalha, porque tem coisas de trabalho que você nem quer conversar, e às vezes tem coisas de trabalho que você nem quer levar para o seu cônjuge, porque pode trazer uma preocupação ou várias preocupações, e aí você simplesmente quer deixar aquilo entre você ou entre você e a sua empresa. Então, mas o que acontece? Mas se eu passo a participar de grupinhos de WhatsApp de amiguinhos, onde só vai rolar sacanagem, ou de Telegram, que ainda rola muito, né, eu vou receber videozinhos lá de sacanagem que o outro fez, de memes ou qualquer coisa. E aí? Assim, não é algo construtivo, né, vamos parar para pensar, não é algo construtivo, assim. Eu penso, assim, que se o celular ele está sendo um meio de confusão e não de paz na relação, eu acho que o casal tem que sentar, conversar e alinhar até onde é aceitável e até onde não é aceitável. Porque é muito complexo, sabe? Para uma pessoa que tem um traço de personalidade neuroticismo, essa pessoa, se ela cismar com o celular, essa pessoa vai viver estressada, vai viver aflita, vai viver com o coração, vamos dizer, na mão. E esse cônjuge não dê acesso a essa pessoa ao celular, gente, vai ser transtorno todo dia. Mas se houver algo transparente em suas ações e atitudes, isso vai ser irrelevante. Eu acredito que quando uma relação ela é construída com base em verdade, transparência, honestidade, fica mais fácil, mais cômodo para os casais vencerem qualquer muro emocional que surja entre eles, porque o fato é, vai surgir, seja ele o celular ou seja ele outras situações, porque vão surgir muros emocionais, mas assim, quando a gente está fundamentado nesses pilares, fica mais fácil você, derrubar esse muro. Até porque, na verdade, é que não há mentira que seja revelada. Mais cedo ou mais tarde é revelado. E se a pessoa quiser deixar lá se for uma pessoa, dependendo da índole dela, do caráter dela, da personalidade dela,
Se ela quiser enganar o cônjuge, ela vai Ela vai enganar. enganar, independente de deixar o celular aberto, disponível. "Ah, o meu celular eu chego e tá aberto lá para minha esposa, para o meu marido ver", ele pode usar o próprio celular, um segundo celular e a esposa às vezes nem saber, ou vice-versa, o computador do próprio trabalho. Ele pode usar várias formas de mecanismo se ele quiser enganar o seu cônjuge, ou ele ou ela, né? Independente do celular. Tudo vai depender do caráter da pessoa. Tudo é caráter. Então, quem tem mau caráter, tem ponto final. Agora, se você é uma pessoa íntegra, honesta, correta, a comunicação é a base de tudo. E você vai manter sempre as coisas às claras com o seu cônjuge. Se se o seu casamento é prioridade, se a pessoa que você disse sim é sua prioridade, você vai querer sempre, estar crescendo e evoluindo no seu relacionamento. E ter sempre tudo muito claro, muito honesto, muito sincero, porque no relacionamento um é amigo do outro. Assim é o que nós cremos, assim é o que deveria ser no relacionamento. A esposa vai ver, o filho até o filho vê o celular. Qual o problema? Nenhum, eu não tenho nada a esconder. Agora, se a partir do momento que eu começo a fechar a porta para isso aqui, eu minhas atitudes não começam no celular. Minhas atitudes de fechar a porta começam no meu posicionamento dentro do meu cônjuge. De várias situações que eu vou fechando a porta. Onde eu fui para um lugar e disse que eu fui para outro. Eu fui fazer uma coisa e na verdade eu fui fazer outra. Ah, vou demorar mais no meu trabalho. E aí? Já saí do meu trabalho, que reunião o quê? Eu tô indo, sei lá, fazer o quê em outro lugar. Mas eu precisei dizer pelo meu celular? Não, eu combinei tudo verbalmente, para não deixar nada explícito no meu celular. Então tudo vai depender de caráter. Sim, que você, em seu relacionamento, que você possa refletir. O que que o celular ele está representando? Ele está representando um meio de comunicação, uma ferramenta onde você pode instigar seu marido, brincar, mandar fotos, mandar memes. Ele está representando um lugar onde vocês riem, se diverte, ou ele está representando um baú de segredos? E o que que isso tem causado de impacto na sua relação? Será que esses impactos eles estão positivos? Será que esses impactos eles são negativos? Assim, qual é a sua prioridade? A sua prioridade é viver uma vida feliz com seu cônjuge ou você está querendo mais, cada vez mais contenda, sabe? Será que não é mais válido se isso daqui está impedindo alguma questão no seu relacionamento, será que não é mais válido dar acesso? Será que você não vai ter mais paz, mais alegria no seu relacionamento? Será que vale a pena esconder? Sabe, reflita sobre isso, reflita sobre a sua prioridade, reflita sobre o que você deseja construir com seu cônjuge. É sempre mais válido você construir uma relação, onde haja transparência, onde haja verdade, onde haja confiança. Ainda mais quando você é casado com um cônjuge que é muito ciumento, ainda mais quando você é casado com um cônjuge que trouxe vários fragmentos da construção dos pais e teve um passado por outros relacionamentos, sabe? A vida conjugal, ela não é simples. Ela tem suas nuances e cabe a nós que estamos construindo analisar, olhar para dentro da nossa relação e identificar os pontos que a gente precisa melhorar, os pontos que a gente tem que ter atenção, os pontos que estão extremamente em alerta e ir trabalhando com o nosso cônjuge para melhorar, para fazer uma construção mais sólida, uma construção mais saudável, uma construção que nós queremos permanecer, nós queremos estar inteiros, nós queremos estar felizes. E se tem algo que te traga vergonha em relação ao seu cônjuge, reflita, analise. É, se fosse em relação ao outro lado, o cônjuge, você ia gostar?
que isso fosse também proibido ou inibido a você? Será que vale a pena estar trazendo, esses conflitos de uma forma desnecessária? Então, assim, quanto isso impacta na sua vida e quanto isso edifica a sua vida? Será que esses grupinhos de WhatsApp agregam valor na sua vida? Ou isso tem te trazido dúvidas, te trazendo tem trago, vergonha para você? Então é um momento de você refletir. Até se for grupos de família, que às vezes eu ouço muitas pessoas falando que nos grupos de família tem muita contenda, muita confusão ali. Será que isso também é benéfico para você em relação ao seu cônjuge? É um momento, de repente, de você refletir, fazer uma autoanálise. Falar assim: calma aí, isso aqui está começando a atrapalhar o meu relacionamento. Eu não quero isso para mim. Eu não quero esse tipo de situação no meu relacionamento. Então, será que não é o momento de você bloquear, deletar, eh, se abstrair desses grupos que não vão te agregar valor nenhum na sua vida e na sua vida conjugal, pelo contrário, vão trazer vergonha para você, porque aquilo que você não quer para o seu cônjuge, você também não querer para si. E ainda tem um detalhe mais forte: se você é pai, se você é mãe, vocês têm que direcionar os seus filhos no caminho. Vocês são espelhos deles. Então, aquilo que te traz vergonha pode trazer vergonha também para o seu para a sua geração. E você trazer esse análise e falar assim: "Opa, estou errando. Não quero isso para mim. Isso já está afetando a minha vida conjugal". São pequenas portas que damos permissões e o inimigo vem e faz atrocidades em seu relacionamento. E às vezes nem é no seu relacionamento só, mas isso acaba afetando a vida dos seus filhos ou filhas. Exatamente. E a gente não cai numa pedra grande, né, porque a pedra grande está na nossa frente, a gente consegue enxergar. A gente acaba caindo com as pedrinhas, né. Então, se o celular, ele tem sido uma pedrinha na sua construção, elimine essa pedrinha, sabe, elimine. A gente entende que Fábio e a Raquel optaram assim em compartilhar senhas, compartilhar tudo. Assim para a gente funciona melhor, mas isso foi desde o início do nosso relacionamento. A gente sempre prezou pela transparência em relação a tudo. A gente sempre prezou por sermos verdadeiros, honestos, um com o outro. Mas a gente acredita não, a gente sabe que essa não é a realidade de todos os casais, até mesmo porque cada casal é único, cada casal tem a sua construção, tem a sua história. Então, analise os pontos que têm se tornado um muro emocional e busque eliminá-los. Se necessário for, busque ajuda. Gente, não existe vergonha nenhuma em buscar ajuda, mas a gente também tem que saber a quem a gente está buscando ajuda, porque a gente também não pode pedir ajuda a qualquer pessoa. Então, assim, se você está com alguma dificuldade em relação até sua vida virtual, né? Tem sido uma vida que não está coerente com a sua vida real, busque, busque uma orientação. Se é os grupos, saia, bloqueie. Se você está tendo acesso a um outro tipo de conteúdo, busque ajuda. Não é vergonha pedir ajuda. Busque apoio, busque orientação de um casal maduro. Um casal maduro que eu estou falando não é um casal com 50 anos. Um casal com 50 anos de casal pode ser sim um casal maduro, mas quando eu me refiro à maturidade, eu me refiro a casais que passaram por experiências traumáticas e superaram. Eles têm uma maturidade em lidar com os problemas.
eles superaram alguns, porque hoje em dia é muito complicado, é muito desafiador você buscar ajuda a qualquer pessoa, porque nem todo mundo vai poder lhe ofertar ajuda. Então, primeiramente, ore, peça orientação a Deus, peça para Ele lhe mostrar um caminho, peça para Ele estar te direcionando. E seja ele o celular, seja qual for o objeto ou a situação que tem lhe causado, tem sido levantado um muro emocional, que haja comunicação, que haja reciprocidade e que ambos estejam desejosos por uma construção de um relacionamento sólido. E assim a gente encerra mais um episódio do Tá na Rotina, com a expectativa de que você vai refletir sobre o que isso daqui tem gerado no seu relacionamento e tomar as devidas medidas na construção de um relacionamento mais forte, de um relacionamento saudável. Só você pode fazer a mudança hoje, o agora. O que você quer, o que você deseja para você, para o seu cônjuge e para sua família. Às vezes, o seu filho, sua filha, aquilo que você quer de melhor para si, queira de melhor para o seu cônjuge, para sua família, que vocês são referência para o seu filho, para sua filha. Mais um Tá na Rotina para você. Toda terça-feira, às 19 horas e toda sexta-feira, às 19 horas. Aproveite. Se este conteúdo, se este vídeo, se este episódio tocou você de alguma forma, compartilhe com amigos, conhecidos, familiares. Muito obrigada pela sua companhia, muito obrigada por ter ficado conosco até aqui e desejamos uma construção saudável, tijolinho por tijolinho, e nos vemos no próximo episódio. Tchau, Mais tchau. um Tá na Rotina para você. Até lá.